Olá, pessoal. Eu sou a Márcia Prado e eu atuo como Product Owner aqui na MapLink. E hoje eu vou falar um pouquinho do produto que eu cuido aqui, que é a MapLink Platform. A ideia é a gente esperar mais uns 2 minutinhos só para ter certeza que entrou todo mundo e aí a gente já começa. Enquanto isso, eu vou compartilhando a minha tela com vocês. E não se esqueçam, durante a apresentação, vocês podem mandar perguntas, eu vou responder no final. Mas enquanto a gente estiver falando, fiquem à vontade para mandar as perguntas. Bom, gente, vamos começar então. Obrigada por participarem do nosso webinar, multiplicando seu potencial logístico com o MapLink Platform. Para começar, eu vou falar um pouquinho da realidade do mercado. Então, quais são as preocupações das empresas hoje? Redução de custos, claro. Responsabilidade social e ambiental, então, cada dia mais as empresas estão sendo cobradas em como elas atuam no meio, alta performance e o timing dessas entregas, sejam elas físicas ou não. Só um minutinho, gente, que a apresentação aqui não está aparecendo para vocês. Pronto. A gente tem também as entregas, o timing das nossas entregas, sejam elas físicas ou não. E quando a gente fala de logística, a realidade não é muito diferente. O grande foco está em custo, mas a gente também tem ali a qualidade do serviço, a velocidade com que a gente faz as nossas entregas. E quando a gente fala mais sobre custo, qual que é o grande deflator do alto custo? A gente tem várias coisas, mas o transporte é um dos grandes deflatores do alto custo. E como que a gente faz, então, para resolver essa equação? De minimizar os custos, maximizar a responsabilidade social, a performance e as nossas entregas. E aí, sim, atingir o sucesso. O que eu vou apresentar para vocês aqui é o nosso produto para ajudar a resolver essa equação. Então, o nosso produto é a MapLink Platform. E o que é a MapLink Platform? Ela é um conjunto de APIs que suportam o processo de mover pessoas, coisas, otimizando a distância, o tempo, os recursos, então, que tipo de veículo que você vai utilizar para movimentar essas pessoas e coisas, e leva em consideração as mais diversas restrições. Mas tá bom, então é um conjunto de APIs, e então quais são os APIs que compõem isso? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque antes eu quero contar um pouco para vocês, apesar de vocês já terem contato com a MapLink, contar um pouquinho de quem somos nós. Então, a MapLink foi fundada em 2000, com um foco forte em logística. E em 2014, ela foi adquirida pela Movile, que não só é um dos investidores da MapLink, como também do iFood, que vocês devem conhecer, é bem conhecido, todo mundo pedindo comida por aí. E com isso, a gente expandiu para a América Latina. E em 2016, a gente comprou a Apt Logistic, que é uma empresa francesa focada em logística com mais de 25 anos de expertise, e foi aí que a gente expandiu para a Europa. Então, quais são as nossas forças? A gente tem uma equipe de pesquisa operacional com mais de 25 anos de pesquisa. O que esse time faz? Ele fica focado em desenvolver os melhores algoritmos de otimização e de roteirização. A gente tem pessoas aqui trabalhando diretamente no desenvolvimento e na evolução dessas APIs. E a gente também é uma companhia totalmente focada em logística, em resolver a logística, a complexidade logística numa forma fácil. Mas tá bom, então agora vamos para o que realmente interessa, que são quais são as APIs que compõem a MapLink Platform. A MapLink Platform ela é composta por 5 APIs, sendo a API de Toll, Geocode, Trip, Planning e Map Display. Eu vou falar mais detalhadamente para vocês sobre cada uma das APIs. Primeiro eu vou falar sobre a Trip. A Trip API ela é um serviço de roteirização, que leva em consideração as mais diversas restrições físicas de um veículo. Por exemplo, se um veículo ele é muito alto e ele não consegue passar por algumas pontes, o roteirizador ele não vai considerar vias que possuem pontes em que ele não pode passar no momento de criar a sua rota.
Ao mesmo tempo, você pode criar suas rotas com múltiplas paradas. Então, se você quiser colocar 30 paradas, o que o serviço vai fazer é dividir essas rotas entre os veículos que você possui para atender todas as rotas que você gostaria, todos os pontos que você gostaria de atender. Também é possível evitar a passagem por pedágios, balsas, ou até evitar um tipo de via específico. Então, não quero que os veículos passem por uma rodovia. É possível setar isso na API. Também é possível fazer ajustes de velocidade por tipo de via. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que são entregas de bicicleta. A bicicleta, ela não chega na mesma velocidade de um carro ou de um caminhão. E, geralmente, os roteirizadores levam em conta a velocidade de carro. Então, como você pode ajustar para garantir que o tempo de chegada no seu ponto de entrega, aonde você quer chegar, seja o mais correto possível. Também é possível customizar zonas de exclusão. Então, se existe uma região que você não gostaria que os seus veículos passassem, porque é perigoso ou por qualquer outro tipo de restrição, é possível setar isso também na API. E a API leva em consideração também o histórico de trânsito. Então, na hora em que você for traçar a sua rota, ele vai considerar as vias que estiverem mais livres e que você consiga realizar a sua entrega ou coleta da forma mais rápida possível. E aí vocês devem estar se perguntando, então, qual que é a diferença da Trip API para a API de rotas da Google, que vocês já possuem o produto Google. A grande diferença aqui é que, além de levar em consideração as restrições logísticas, então, a largura do veículo, a altura, se o produto que você está levando é perigoso ou não, e pode passar por uma região, e os ajustes de velocidade por tipo de via, também não existe limite de parada por rota. Então, você hoje tem um certo limite ali, quando você está usando a API do Google, com a Trip API, isso não acontece. E, ao mesmo tempo, ela pode funcionar perfeitamente nos seus mapas Google ou com as outras APIs Google que você já utiliza. Falando, então, da Planning API. A Planning API é o nosso serviço de otimização. O que ela faz, basicamente, é otimizar as entregas ou as operações que você tem que fazer na melhor forma para ser o caminho mais rápido para entregar ou o melhor caminho. Se você quer reduzir a quantidade de quilômetros, você opta pelo caminho mais curto. Se você quer fazer uma entrega mais rápida, garantir a entrega o mais cedo possível, você opta pela otimização mais rápida. O que ele leva em consideração também na hora de ordenar os pontos e de otimizar suas rotas. Ele considera a janela horária de atendimento dos seus clientes que você quer atender. Então, vamos supor que o seu cliente, um cliente pode receber até as 2 horas da tarde, o outro cliente às 3 e o outro até às 10. Como que você garante que todos esses clientes vão ser atendidos na hora certa? Essa API, ela considera os horários que você tem de entrega, todas as janelas horárias, e leva em consideração para garantir que você vai fazer a entrega exatamente na ordem que você precisa, otimizando a quilometragem ou o tempo e garantindo a entrega dentro do horário do cliente. Ao mesmo tempo, ele vai considerar a capacidade do veículo. Então, se você tem um produto muito grande, uma quantidade de produto para ser entregue muito grande, mas você tem um caminhão pequeno, ele vai levar em consideração isso na hora de distribuir as rotas. Então, ele não vai atribuir uma entrega muito grande a um caminhão pequeno e vice-versa. Um outro ponto que é levado em consideração, além das restrições logísticas que eu falei na Trip, de largura, se o produto é perigoso ou não, são as restrições do próprio cliente.
vamos supor que, por conta de uma questão estrutural, o seu cliente não pode receber um caminhão com dois eixos, por exemplo. No momento de configurar a API, você seta essa informação no cliente. E na hora em que a rota for traçada, se esse cliente, a otimização for realizada, na verdade, se esse cliente quiser receber o produto, ele tiver considerado nas operações que você tem que realizar, nunca vai ser atribuído um caminhão de 2 eixos para aquele cliente. E, por fim, a planning, ela também leva em consideração as regras de legislação. Então, a ideia aqui é garantir que a legislação do motorista vai ser cumprida. Então, aqui no Brasil, a legislação o motorista só pode dirigir 8 horas por dia, tem que ter uma pausa a cada 4 horas. Tudo isso é considerado na otimização e o sistema, inclusive, retorna quais os melhores momentos para pausa, quais os melhores pontos para pausa, e você consegue fazer tudo isso a partir da planning. Mas, bom, eu falei um monte de coisa da Trip e da Planning, e, na verdade, eu falei que são 5 APIs. E quais são essas 5 APIs, essas outras 3 APIs, então? Só estou pulando aqui a informação. Antes de ir para as próximas 3 APIs, é importante vocês saberem que essa API a gente não tem um concorrente direto hoje no mercado que faça tudo que a nossa API faz. Então, ela não tem limitação de paradas por otimização, e ela é plenamente compatível com os seus produtos Google. Então, você consegue usar o Geocode em Google, os mapas da Google, e ela vai funcionar normalmente. Quais são as outras APIs, então? A gente tem a API Tolls, que permite que você compre previamente os tickets de pedágio que estão considerados nas suas rotas. Então, se o seu veículo vai passar numa rota traçada, ele vai passar por uma via com pedágio, você consegue comprar esse pedágio, pagar esse pedágio antecipadamente via uma conexão que a gente tem com a Via Fácil, que é do Sem Parar. A gente também tem a API de Geocode, que, assim como a API do Google, permite você transformar um endereço numa coordenada e vice-versa. E a gente tem a API de Map Display, que, assim também como a API de Maps do Google, você consegue renderizar um mapa de acordo com a região que você quer exibir. Apesar de a gente ter essas APIs de Geocode e Map Display, como eu já disse anteriormente, isso não impede que as APIs de logística Trip Planning sejam utilizadas em conjunto com as APIs do Google. Outra coisa importante também é que, além de as APIs terem tudo isso, elas são extremamente fáceis de se implementar. Primeiro, porque elas estão no formato RESTful, então, o que isso quer dizer? Que elas são fáceis de conectar com qualquer tecnologia, simples de entender, e podem ser conectadas também com qualquer sistema. Então, se você tem um TMS, um WMS, um CRM, ou qualquer coisa semelhante. Também é possível, a gente também tem a documentação técnica completa que ajuda a testar a implementação antes de você implementar efetivamente, como funciona. A gente tem um time de onboarding que está focado em entender o problema logístico e dizer qual a melhor otimização para ser realizada para o seu negócio. E a implementação, ela é geralmente rápida. Se existe um time focado nessa implementação, ela pode durar em torno, geralmente, de 15 dias, o que são os casos que a gente já teve aqui internamente de implementação. Um pouquinho, então, de quem já está usando, de quem conhece os nossos produtos. 2 clientes grandes são a BRF e a Rede. A BRF, ela tá usando os nossos produtos para otimizar rotas e recursos. O grande foco deles é centralizar a visualização desses atendimentos e garantir um melhor gerenciamento dos processos de
de produção e de coleta de produtos para produção. Já a rede, ela usa as nossas APIs também para roteamento e para organizar field service. Então, aqui eu falei muito de caminhão, que a gente está falando de logística clássica, mas as APIs, elas funcionam muito bem também para a logística urbana, on-demand, como também para field service. Então, a rede já usa hoje para field service e a ideia deles era otimizar as visitas do time de vendas e do time de operações, então, que vai fazer corrigir algum problema em alguma maquininha ou alguma coisa do tipo. Por fim, para resumir, esse foi um webinar bem rápido. A ideia não é tomar muito tempo de vocês, mas apresentar o que as nossas APIs podem fazer. O que a gente consegue, então, com essas APIs, como a MapLink Platform? Redução de custo. Quando a gente reduz quilometragem, a gente também reduz a quantidade de combustível necessária. Quando a gente usa um otimizador de rotas, a gente reduz ali a necessidade de mão de obra para ficar roteirizando e tentando encontrar qual a melhor forma. Um atendimento ao cliente melhor, você garante as entregas dentro do horário combinado com seu cliente. Uma visão estratégica, uma ampla visão estratégica do negócio. Então, você consegue ver exatamente as entregas que devem ser feitas, qual a melhor forma de fazê-las. A operação de planejamento, uma operação de planejamento mais eficiente, então você reduz falha humana, você garante que todas as suas rotas, todas as suas entregas vão ser realizadas. O impacto ambiental é menor quando você reduz quilometragem, menos tempo de veículo nas ruas, você reduz também a emissão de carbono e você garante que você vai seguir as restrições logísticas, então que você não vai passar com o seu veículo por uma área proibida e a regulamentação legal de trabalho dos seus motoristas, dos seus funcionários. Então, agora eu vou abrir para perguntas. A primeira pergunta aqui é do Giovanni. Ele pergunta quanto custa? Ótima pergunta. Na verdade, aqui eu vou explicar um pouquinho de como a gente cobra, o quanto custa. A gente tem uma pessoa que vai conseguir explicar para vocês exatamente em que faixa vocês se enquadram, mas a nossa cobrança aqui, ela é por faixas de consumo. Então, dependendo do consumo realizado das APIs, o quanto você usa delas no dia a dia, ou quanto o seu sistema vai consumir delas no dia a dia, você se enquadra numa faixa. Hoje nós temos 5 faixas e o custo é mensal. Se você contrata uma faixa específica e você ficar dentro dela, você vai pagar exatamente o valor referente a ela. Se você ultrapassar o consumo, a gente não vai cobrar a faixa maior, mas a gente cobra o valor adicional referente a cada uma das transações que você realizou a mais. Uma segunda pergunta aqui é do Joaquim, que é qual o tempo de implementação dessas APIs? Como eu disse, o tempo de implementação é de em torno de 15 dias. Existem empresas que levam um pouco mais de tempo, um pouco menos, vai depender, claro, do foco da sua equipe de TI na implementação, mas geralmente 15 dias são suficientes para implementar as APIs e usá-las funcionando normalmente. A outra pergunta aqui, também do Joaquim, é como é feita a otimização dessa API de planning? Essa é uma pergunta bem interessante. A nossa equipe de pesquisa operacional, ela trabalha com isso há 25 anos, e eles, lógico, existem uma série de cálculos matemáticos ali que são considerados para essa otimização. Mas, além dos cálculos matemáticos, também são consideradas
outras funções, porque afinal de contas a matemática ela não consegue prever tudo que acontece no dia a dia. Então, eles levam em consideração também o genoma humano, então como o nosso DNA se comporta e como as nossas moléculas de DNA se conectam entre si, e também levam em consideração como as formigas, por exemplo, conseguem se movimentar e manter o formigueiro funcionando, sendo que elas são muitas, assim como no nosso trânsito, e elas precisam manter e coletar comida e depositar. Então, como elas se movimentam dentro do formigueiro também é uma parte que a gente considera para dizer qual a melhor forma de realizar as otimizações. Existem outras formas, tem, na verdade, N coisas que são consideradas na otimização, mas essas três são matemática, que é a base, e essas duas são as mais interessantes de contar aqui. O Giovanni aqui perguntou qual a unidade de consumo. Bom, vamos lá. Aqui o consumo ele é feito considerado em créditos. Então, quando a gente está falando da Trip API, cada API tem um consumo diferente. Então, a Trip API, ela vai considerar um consumo de 4 créditos por cada ponto que você passar de parada. E as outras APIs, cada uma funciona de uma forma diferente. Então, a planning, ela também vai considerar as operações que precisam ser realizadas versus um multiplicador, que hoje é 4 também, assim como a Trip. Então, se você tiver 2 entregas e uma coleta, vão ser 3 vezes o 4, 12 créditos consumidos. Isso para cada requisição que for feita. Gente, vou fechar aqui, então. Muito obrigada pelas perguntas. O pessoal aqui vai entrar em contato com vocês. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, sintam-se à vontade para mandar para a gente. Muito obrigada por participarem do nosso webinar. Espero que vocês tenham conseguido conhecer um pouquinho das nossas APIs. Com certeza, quando entrarem em contato com vocês, vão explicar ainda mais detalhadamente, principalmente essa parte de cobrança e de quanto custa. Muito obrigada por participarem.